Vamos dar início agora à aula número 9, onde nós vamos tratar de um novo problema, que é o problema de ordenação. Até agora nós tínhamos nos restringido ao problema de busca. Vamos tratar agora de um novo problema, que é o problema da ordenação dos elementos. Então, inicialmente, nós vamos descrever o que é o problema da ordenação. E depois vamos propor dois métodos para resolvê-lo. O primeiro, chamado ordenação por seleção, e o segundo, chamado ordenação pelo método da bolha. Na tela 2, nós descrevemos formalmente o que é o problema de ordenação. Então, dada uma lista linear L com N elementos, desejamos ordená-los crescentemente através de trocas das suas posições originais. Acompanhe o exemplo. Temos uma lista L onde os elementos estão desordenados. Se você acompanhar, você vai ver que eles não estão na ordem correta. Então, o problema de ordenação consiste em, através de trocas de posições de elementos, nós colocarmos esses elementos em ordem crescente, obtendo a lista do final da tela que você pode acompanhar. Os elementos negativos primeiro, depois o zero, depois os elementos positivos. Vamos agora propor o primeiro método de ordenação, chamado ordenação por seleção. Qual é a ideia? A ideia desse método é muito simples. Inicialmente, nós percorremos a lista e encontramos o menor elemento. Depois que nós encontramos o menor elemento, nós trocamos este elemento com o primeiro elemento da lista, seja que valor ele tiver. Feita essa troca, o menor elemento já está na sua posição correta, porque ele é o menor, então ele tem que estar na primeira posição. E agora nós repetimos o processo. Procuramos o segundo menor elemento e trocamos com o elemento que está na segunda posição. E assim sucessivamente. Vamos então observar qual é a dinâmica desse processo através de um desenho. Então, na tela número 4, você tem as sucessivas etapas de ordenação desse vetor. No início, na primeira linha, os elementos estão todos desordenados. Procuramos então qual é o menor elemento dessa lista. O menor elemento é o elemento menos 8, que está marcado com uma estrelinha azul. Para colocá-lo na posição correta, nós trocamos o elemento menos 8 com o elemento 10. Então, na segunda linha, você já vê o efeito dessa troca. O elemento menos 8 está na primeira posição do vetor. E o elemento 10 agora ocupa a posição do elemento menos 8. E essa parte achurada diz que aquela porção do vetor, da lista, já está ordenada. Agora repita o processo. Na segunda linha, qual é o menor elemento da parte branca, ou seja, da parte da lista que ainda não está ordenada? É o elemento menos 5, marcado com a estrela azul. Agora ele é trocado com o segundo elemento, que é o 5, e o menos 5 já está na sua posição correta. Observe agora na terceira linha, que o menos 8 e o menos 5 já estão ordenados corretamente. Na parte que ainda não está achurada, procure o próximo menor, que é o menos 2, que é trocado com o 9. E assim o menos 2 na quarta linha já está na sua posição original. E assim sucessivamente, vamos efetuando essas trocas, até que a lista inteira esteja ordenada lá embaixo na última linha. É bem simples a ideia, não é? Vamos então agora na tela 5 observar o código que implementa essa ordenação, cuja ideia é bem simples. Então, na entrada do algoritmo, nós temos um vetor V com N elementos, eles estão em princípio desordenados. O que nós temos que fazer? Percorrer o vetor V da esquerda para a direita, a partir da posição 1 até a posição N. E isso está sendo controlado pela variável I, na primeira linha do código, no comando para. Para esse índice I, ou variável I, de 1 até N, vamos fazer o seguinte. Procuramos o menor. Inicialmente, assumimos que o menor é o elemento que está na posição I.
E agora a variável J é uma variável que vai percorrer o restante da lista a partir da posição I, para ver se não encontramos algum elemento que seja menor do que o elemento arbitrado como menor. Isso pode ser visto pelo primeiro comando dentro do para J, que é o comando C. Então, se o elemento apontado pela posição J, V, colchetes J, é menor do que o elemento apontado pela posição menor, V, colchetes menor, então significa que encontramos um novo elemento menor. O novo elemento menor passa a ser o J. E vamos fazer isso até o final da lista com essa variável J para que encontremos o menor elemento. Se vocês recordarem do exemplo anterior, é o menor elemento daquela parte branca, dos elementos que ainda estão com branco e que ainda não foram ordenados. Uma vez que nós encontramos o elemento menor, fazemos a troca com o elemento da posição I, que é o próximo elemento a ser trocado. Então guardamos o valor V de I na variável AUX, que é a primeira linha logo abaixo do então. Depois na posição V de I, guardamos o elemento que está na posição V, na posição menor, V de menor. E finalmente V de menor recebe AUX. Esses três comandos, eles efetuam a troca. É necessário essa variável AUX, que serve como temporário para que a gente possa efetuar a troca. Depois de feita essa troca, nós voltamos lá em cima para o para da posição I, e o I vai ser incrementado de uma unidade e vamos para a próxima posição. Então os elementos que estão nas posições de valores, de índices menores do que I, correspondem àquela parte achurada que já foi ordenada. E os elementos que se encontram da posição I em diante correspondem aos elementos não achurados, que são a parte ainda não ordenada. Vamos cuidar da complexidade agora desse algoritmo. O foco principal da complexidade são as comparações entre elementos, porque cada comparação significa um trabalho que o algoritmo fez. Então nós vamos ver que o número de comparações realizadas na linha marcada com a estrela é da ordem de n ao quadrado, da ordem exata de n ao quadrado. Por quê? Porque vocês podem observar que essa comparação ela está aninhada dentro do comando para J, que por sua vez está aninhado dentro do comando para I. Ora, o comando para I, ele passa sucessivamente por n posições. E o comando para J passa também sucessivamente por ordem de n posições. Multiplicando n por n, obtemos uma ordem de n ao quadrado, ou seja, esse algoritmo de ordenação por seleção tem complexidade quadrática. Vamos propor agora um exercício na tela 6. Eu quero que vocês desenhem as trocas de elementos realizadas para ordenar essa lista abaixo, utilizando esse método que acabamos de descrever. E você então responde a seguinte pergunta: quantas trocas de elementos foram efetuadas? Então eu vou dar 5 minutos para vocês resolverem esse exercício e depois eu vou apresentar a solução. Passemos então agora a solução do exercício. Se você executou ele direitinho, você viu que foram efetuadas 12 trocas. Vamos dar uma olhadinha? Então, na primeira linha, o menor elemento é o elemento menos 11. Ele vai ser trocado com a posição I igual a 1. E agora, na segunda linha, você já vê o elemento menos 11 na posição correta. Agora, I vai para 2. O I, lembre-se, ele marca sempre o início da parte não ordenada. Para procurar o menor elemento, usamos aquele para J, vocês se lembram? E percorrendo toda essa parte branca da lista, vamos descobrir que o menor está na quarta posição, que é o elemento menos 9, que é trocado com o elemento I igual a 2. Agora o I vai para 3 e repetimos então o mesmo procedimento. Rodamos o para J para descobrir que o menor elemento é o menos 5 e trocamos com a posição I igual a 3, onde temos o 17. E aí na quarta linha você vê já os 3 primeiros elementos ordenados e do I igual a 4 em diante você vê a parte não ordenada.
E assim sucessivamente você vai ver que no final terão sido realizadas 12 trocas. Observe que a última troca é de um elemento com ele mesmo. Mas isso não altera a complexidade. Eu gostaria que vocês observassem também, voltando uma tela e analisando duas telas, e analisando o código na tela número 5, você vê que o número de comparações é quadrático e o número de trocas também é quadrático. A troca, você pode observar que ela é realizada pelas 3 últimas instruções desse código. AUX recebe V de I recebe V de menor e V de menor recebe AUX. Essas trocas são realizadas dentro do para J, que por sua vez está dentro do para I. Portanto, o número de trocas também é quadrático e acompanha o número de comparações que foram realizadas na linha marcada com estrela. Uma maneira mais usual de nós nos referirmos à complexidade de um algoritmo de ordenação também é dizer a complexidade do número de trocas. E o número de trocas nesse caso é θ de n ao quadrado, ordem exata de n ao quadrado. Que no caso da lista que você observa na tela 7, esse valor é exatamente 12. Ok? Agora nós vamos finalmente, na tela 8, descrever como funciona o método da bolha. É um método muito interessante, baseado numa ideia que encontramos na natureza. É o seguinte: os elementos mais leves, ou seja, os elementos menores, eles sobem como bolhas que flutuam por serem mais leves. E os elementos mais, eles vão descer e vão para o fundo. Então pode-se comparar a subida de um elemento como uma bolha que tenta chegar à superfície. Essa é que é a ideia da ordenação pelo método da bolha. Então, nas figuras que nós vamos mostrar nas telas seguintes, a bolha sempre vai estar marcada com a estrelinha azul. A extremidade esquerda da lista, quando você observar, vai ser a superfície. E a extremidade direita da lista vai corresponder ao fundo. Então, as bolhas subindo significa que você vai ver os elementos migrando da direita para a esquerda, como bolhas que sobem. Os elementos menores, eles têm que ir para a esquerda. Essa é a comparação que nós estamos fazendo. E a bolha vai subir, ou seja, ir para a esquerda, até encontrar a sua posição. Vamos observar isso na próxima transparência, na tela 9. A superfície está marcada na esquerda e o fundo está marcado na direita. Nós vamos varrer então a lista da esquerda para a direita. Começamos com a posição 1. Na posição 1, temos o elemento 10, que é a nossa bolha atual, que está marcado ali. Ora, ele não tem mais para onde subir porque ele já está na superfície. Então não há nada a fazer. Na linha de baixo, vamos agora para o segundo elemento, que é o 5, marcado com a estrela azul. Essa é a nossa bolha. Vamos ver o 5 subir. O 5 é menor do que o 10? Sim. Então na linha de baixo você viu a bolha se deslocando uma posição para a esquerda. E agora o 5 está na posição correta e a bolha chegou na sua posição definitiva, até o momento. Agora vamos para a terceira posição. Na quarta linha, o 9 está marcado como elemento de bolha. Vamos ver a bolha subir. O 9 é menor do que o 10? Sim. Então na linha de baixo você vê o 9 subindo como uma bolha. Agora o 9 é menor do que o 5? Não. Então a bolha estaciona nessa posição e está na sua posição correta. Passamos agora para a quarta posição do array, do vetor, que é o elemento menos 2, marcado com a bolha, com a estrelinha azul lá na sexta linha. Vamos ver a bolha subir. Menos 2 é menor do que 10? Sim. Troca com o 10. Na linha depois, menos 2 é menor do que 9? Sim. Executa a troca novamente. Menos 2 é menor do que 5? Sim. Executa a troca novamente. Então você viu a bolha correspondente ao elemento menos 2 se deslocando sucessivamente em direção à superfície até achar a sua posição. Lembrando que o menos 2 começou a subir a partir da quarta posição. Agora vamos para a quinta posição. Na penúltima linha, o elemento 13 é a nova bolha. Vamos ver se ele vai subir. 13 é menor que 10? Não. Então não há nada a fazer e o 13 fica na sua posição correta.
Vamos para a sexta posição. Na sexta posição, que é a última linha da tela, você encontra o -8. Vamos ver a bolha subindo. Troque de tela, vamos para a tela 10. O -8 é menor do que 13, ele vai uma posição para a direita. Depois é menor do que 10, depois é menor do que 9, menor do que 5 e finalmente menor do que -2. Ele se deslocou completamente da sexta posição até a superfície porque ele era mais leve do que todos eles. Passamos agora para a sétima posição, que é o elemento 4, lá na sexta linha dessa sua tela. O elemento 4 ele é mais leve do que o 13, do que o 10, do que o 9 e do que o 5. Então, na antepenúltima linha, você já vê a bolha, que é o elemento 4, na sua posição definitiva até o momento. Passamos agora, então, a nova bolha, que é o elemento 12. O elemento 12 ele é mais leve do que 13, troca uma única posição e, finalmente, o vetor está todo ordenado. Foi fácil de entender. Agora vamos ver como é que nós podemos implementar isso em termos de código. Na tela 11, você vê o código correspondente à ordenação pelo método da bolha. Na entrada, nós temos um vetor V com N elementos desordenados. Lembrando que a bolha ela vai subindo sucessivamente a partir das posições 1, 2, 3, 4, até a posição N. Então, o laço mais externo é o comando para I igual a 1 até N. Essa variável I, ela marca a posição de subida da bolha em cada etapa. Então, a bolha recebe a posição I. Agora vem o comando enquanto na terceira linha. Enquanto a bolha não atingiu o limite 1, fazemos o seguinte. Fazemos a seguinte pergunta. Se V na posição bolha é menor do que V na posição bolha menos 1, quer dizer que esse elemento é mais leve. Então, é necessário trocar. Dentro, então, do comando marcado pelo então, você vê a troca da bolha com a posição imediatamente anterior. São os mesmos 3 passos que nós fizemos no algoritmo anterior. Utilizamos a variável aux como variável temporária para fazer essa troca. É uma coisa similar. Fazemos a troca. Agora, se V de bolha não é menor do que V de bolha menos 1 na linha marcada com a estrela, então a bolha atingiu a sua posição definitiva. Não há mais nada a fazer, então a gente força uma parada artificial do comando enquanto, fazendo bolha receber 1. Quando bolha recebe 1, a bolha encontrou a sua posição original, então no laço do enquanto, bolha não é maior do que 1 e o comando é abortado e nós vamos para uma nova posição de bolha marcado pela variável I, que é o laço mais externo. Então eu gostaria que depois vocês simulassem esse código para ver como ele corresponde fielmente à subida das bolhas ou à movimentação delas da direita para a esquerda. Vamos analisar a complexidade? No pior caso, quantas comparações são efetuadas na linha marcada com a estrela? São efetuadas I menos 1 comparações, correspondentes a partir da posição I até a posição 1, para cada valor de I que inicia a variável bolha. Portanto, quantas comparações nós temos no pior caso? Na primeira iteração do para I, 0, na segunda 1, na terceira 2, na quarta 3 e finalmente na enésima N menos 1 comparações. Isso é uma soma de termos de uma PA de razão 1 e primeiro termo igual a 0. Usando a formulinha bem conhecida de vocês, isso vai dar N, que multiplica N menos 1, sobre 2. E essa função é de ordem quadrática, é O de N2. Então, no pior caso, são executadas O de N2 comparações e também trocas. Porque a gente vê que as trocas estão associadas às comparações. Então, vemos que a complexidade de pior caso do método da bolha não difere substancialmente da complexidade de pior caso da ordenação por seleção, que foi o método que nós vimos anteriormente. Vamos então agora passar a um exercício para fixar bem a técnica do método de ordenação pelo método da bolha. Então, nesse exercício nós temos uma lista com 7 elementos e eu gostaria que vocês então
utilizassem o método da bolha e verificassem quais são as trocas de elementos que nós temos que fazer para ordenar essa lista. E também que você contasse esse número de trocas. Então agora você dá uma pausadinha na aula, tem 5 minutos para resolver esse exercício e depois você reinicia a aula e vamos mostrar a solução. Aqui está a solução do exercício proposto. Lembrando que a superfície está à esquerda e o fundo está à direita. Na primeira posição, i igual a 1, a bolha é o elemento 20 marcado com a estrelinha azul. Não há nada a fazer, porque ele não pode passar além da superfície. Agora i vai para 2. O 13 é mais leve do que o 20, então a bolha vai para a esquerda, em direção à superfície. Passamos à terceira posição, que é o elemento marcado com estrelinha azul, o valor 17. 17 é mais leve do que 20, então 17 é trocado com 20. Mas 17 não é mais leve do que 13, então a bolha chega na sua posição correta. Agora vamos para a quarta posição, é o elemento de valor menos 9, lá na sexta linha da nossa tela. Menos 9 é mais leve do que 20, então é trocado com 20, é mais leve do que 17, é trocado com 17, e é mais leve do que 13, é trocado com o 13 e vai parar lá na superfície na primeira posição. Você troca de tela, vamos para a tela 14 e agora na cão vamos fazer a bolha subir. É o elemento de valor 4, marcado com a estrela azul. É mais leve do que 20, 17 e 13, mas não é mais leve do que menos 9. Então ele fica na segunda posição, lá na quarta linha, você vê o elemento 4, marcado com a estrelinha azul, à direita do menos 9, porque ele não pode subir mais, não pode ir mais para a esquerda. Passamos agora à posição número 6, que é o elemento marcado com 8, e ele vai encontrar a sua posição correta na terceira posição. Ele é mais leve do que 20, 17 e 13, mas não é mais leve do que 4, então na última linha você vê ele na posição estacionária, igual à terceira posição. Finalmente, vamos para a última posição, que é o elemento marcado com a estrela azul, o valor 12, é mais leve do que 20, 17 e 13, mas não é mais leve do que 8. Então ele fica parado ali na quarta posição, terminamos a ordenação, e se você contar quantas trocas fizemos, foram feitas 14 trocas de elementos. Como exercício final dessa aula, eu quero propor uma comparação entre os métodos de ordenação por seleção e ordenação pelo método da bolha. Então eu gostaria que você analisasse, com os exemplos dessa aula e também com os códigos dados, no pior caso, qual dos dois métodos é melhor? Eu quero que você compare e, de repente, você pode chegar à conclusão que os dois são equivalentes, ou que um é ligeiramente melhor do que o outro, em certos casos, ou que então o segundo é melhor do que o primeiro. Gostaria que você analisasse, discutisse com seus colegas e chegasse então a uma conclusão com relação a essa pergunta. Qual dos dois métodos é mais eficiente e em quais situações? E com isso encerramos a nossa aula número 9.